Então, gente, tudo bom? Meu nome é Poliana Calado, sou de Recife, Pernambuco. Atualmente, eu estou com um vínculo acadêmico com o Museu Nacional, né, na UFRJ, e sou sócia da ABEC, sou uma das sócias, talvez uma das mais recentes sócias, né? E é isso, eu fui convidada pela ABEC para poder falar um pouquinho da minha trajetória e da minha pesquisa. Espero que vocês gostem. A primeira pergunta é o porquê a morte, né, os cemitérios como tema e quando ocorreu esse encontro ou início de sua pesquisa. Então, falando um pouquinho da trajetória, eu fiz a graduação em História na UFRPE, né, na Rural do Pernambuco, e aí, mesmo sendo em História, ainda no primeiro período, eu tive a oportunidade de iniciar pesquisas de iniciação mesmo científica na arqueologia, porque na rural a gente tem, apesar de não ter o curso efetivamente de arqueologia, mas a gente tem um laboratório de arqueologia. E então, nesse momento inicial mesmo da graduação, eu recebi uma bolsa e consegui iniciar essas pesquisas, né? À época, quem coordenava esse laboratório eram duas professoras que eram arqueólogas e historiadoras, né? Ana Nascimento e Sueli Luna. Então, quando acabou minha graduação, eu tentei, né, continuar no mestrado, mas na arqueologia, não na história. E aí eu queria, minha preocupação era não mudar meu tempo histórico, tá? Porque eu tinha trabalhado desde sempre com a colônia, né? Durante a graduação toda eu trabalhei com a colônia, então eu tinha muito medo de mudar meu tempo histórico. E aí eu fui trabalhar com um sítio que estava sendo bastante estudado aqui em Recife, que era um sítio no Recife Antigo, que foram descobertos, entre outros vestígios arqueológicos, foram descobertos sepultamentos humanos. Foram 65 sepultamentos. Então, eu escolhi esse sítio porque o recorte temporal que vinha sendo feito para ele era da colônia, né, do século XVII, do período holandês, o que eu já trabalhava, e quando foi descoberto, né, no início as hipóteses, estavam se pensando que poderiam ser de judeus, que era o que eu trabalhava durante a graduação. Então, eu achei que seria o ideal para mim, né, trazer essa discussão, já que eu tinha uma afinidade com as leituras, né, e durante o mestrado eu achava que seria muito difícil mudar. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com a morte, porque eu estava trabalhando com judeus no século XVII, mas aí eram judeus no contexto funerário, né, de tentar trabalhar com marcadores de identidade, de práticas funerárias, né, dentro da cultura judaica. Então, foi aí que começou meu trabalho com a morte. Eu não tinha pensado antes em trabalhar diretamente com isso, mas aí surgiu. Então, quando eu comecei as leituras sobre morte, sobre práticas funerárias, né, sobre como a arqueologia pode estudar o contexto funerário em si, foi quando eu pensei em trabalhar com o cemitério que atualmente eu trabalho, né, que é o cemitério do meu bairro. Eu já tinha muita vontade de trabalhar com algo que fosse do meu bairro, mas eu ainda não sabia o quê, e também todas as oportunidades que eu tinha tido até então eram com outros sítios, né? Então, eu pensei, ainda no mestrado, que quando terminasse o doutorado, eu poderia trabalhar o cemitério, e foi o que eu fiz. Então, quando eu terminei o mestrado, né, que já vinha tendo umas leituras, já me sentia mais segura de chegar no doutorado e trabalhar um outro tempo histórico, um outro período, porque eu teria mais tempo, né, para me apropriar, né, já que o doutorado são 4 anos. Então, eu fui e fiz o projeto para trabalhar com esse cemitério, que é o cemitério atual. De início, eu pensei em fazer na história, mas aí depois eu pensei em realmente ir para arqueologia, e aí eu fui tentei e consegui, fui para o Museu Nacional, né, saí do Recife, fui para o Museu Nacional, tive apoio até da minha professora do mestrado ainda, da minha orientadora, Ana Catarina, e aí fui para o Rio. Lá não teve nenhum problema, assim, de aceitação com o tema, né, até porque na arqueologia o tema é bastante recorrente, o tema da morte, né, de práticas funerárias, de remanescentes humanos, não tanto cemitérios, mas não tem nenhum estranhamento. Então, fui muito bem recebida. Hoje eu estou trabalhando um cemitério que é oitocentista também, né, um cemitério dentro do contexto de higienização, né, da implantação dele dentro daquele contexto que a gente sabe de higienização do século XIX, tá? Mas ele não é o primeiro cemitério aqui de Recife. E aí, por que eu diferencio? Dentro do 19, quando a gente vai pensar
nos principais cemitérios instalados nas capitais brasileiras, nas principais capitais brasileiras, a gente tem aqui em Recife a instalação em 1851 do cemitério de Santo Amaro, que vai ser o primeiro. O que eu trabalho, ele foi instalado em 1859, sendo que tudo que a gente estuda em relação àquela pompa fúnebre, em relação aos grandes túmulos, às grandes esculturas, né, as obras de artes em si, que a gente estuda dois cemitérios, está presente no cemitério de Santo Amaro, não no que eu estudo, que é o cemitério de Casa Amarela, que é um cemitério de bairro. E por que da escolha, né? Justamente, eu pretendo trazer esse outro cemitério, são outras discussões, né? São pessoas que fazem mais parte do cotidiano, né? Pensar a microhistória mesmo, e tentar diferenciar um pouco dos estudos, né? Que até mesmo porque o cemitério de Santa Maura já tem algumas pesquisas, não que seja esgotado, mas já tem algumas pesquisas, mas tentar diferenciar um pouco essa relação, né? Dos grandes personagens, dos grandes heróis, e aí trazer para cá, para essa ideia, né, de pensar o cemitério de Casa Amarela como patrimônio também. Quem ou quais são as maiores referências, né, na sua formação na temática? Então, eu vou então me ater à relação da temática, né? Quando eu iniciei os estudos funerários na arqueologia, né, já no mestrado, tenho dois professores que foram de grande importância, assim, para poder trazer essas discussões para mim, tanto em relação à produção deles, como em relação às disciplinas que eles ofertaram durante o mestrado, que foi o professor Sérgio Monteiro, que aí ele é um bioarqueólogo, então toda a visão de bioarqueologia, do que a arqueologia pode realmente estudar em remanescentes humanos, né, lidando diretamente com os esqueletos, com os sepultamentos humanos, foi de fundamental importância, né, o professor Sérgio, tanto com as disciplinas dele, as discussões, quanto com a produção acadêmica dele mesmo. Ele é bioarqueólogo, mas tem a sua formação inicial como historiador também. E a professora Viviane Castro, que também a sua produção, ela trabalhava diretamente com marcadores de identidade, e aí foi fundamental para mim, tanto a produção dela, quanto as disciplinas também. Então, eu tive um suporte em relação a isso, em relação ao tema, né, muito grande nesse período do mestrado. E aí foi quando eu iniciei, na verdade, no tema, né? Foi quando eu descobri a morte como um tema de pesquisa. Depois disso, eu ainda durante o mestrado, mesmo trabalhando com arqueologia e trabalhando não com cemitério, mas com remanescentes humanos especificamente, né, com os sepultamentos, eu tinha muita preocupação de me distanciar muito com os teóricos da história, como que a história está pensando isso, porque apesar de ter ido para a arqueologia, eu sempre quis trazer um pouco ainda, né, minha formação de historiadora. Então, o trabalho da Elisiana, né, desde a graduação, mestrado, doutorado, também foi bastante importante para mim, para as leituras, seja em relação aos conceitos, né, como ela pensa, seja em relação o olhar de historiadora que ela tem, e principalmente, né, ao trabalho que ela tem, assim, em relação aos inventários, né, que inclusive, faz parte, inclusive, da metodologia que eu pretendo aplicar agora no doutorado, né, eu preciso utilizar de inventários, então o trabalho dela é muito importante para mim. Uma outra referência que é fundamental, assim, aí, enquanto arqueóloga, é minha atual orientadora, né, ela, além de ser uma referência dentro para a arqueologia como um todo mesmo, assim, pensando, já que ela tem um poder de interpretação bastante forte e que contribui muito para a formação da gente, ela tem um trabalho de 1994, que é justamente com o cemitério. Então, para quem vai trabalhar na arqueologia com estudos cemiteriais, esse trabalho a gente fala que meio que é uma base, porque ela faz... Esse trabalho, na verdade, faz parte, primeiro que faz parte de um conjunto, né, de trabalhos que ela realiza no Rio de Janeiro, que ela chama de arqueologia do capitalismo. Então, entre os estratos sociais que ela estuda, um deles é o cemitério. Então, é um trabalho fundamental. Quem é da área e não conhece e quiser conhecer, eu recomendo. Outro trabalho, outra pessoa que é de grande importância, referência para mim, é Mísia Rezinski, e que ela trabalha, além de trabalhar com Casa Amarela, que é propriamente o bairro que eu trabalho, né, ela, dentro da antropologia, ela traz umas discussões totalmente pertinentes para quem vai trabalhar com representação, né, representação de morte,
e com o imaginário social, porque aí ela traz a reflexividade, né, da antropologia e discute um pouco de como a gente faz dessa negação que a gente entende da morte, né, de alguns autores, do distanciamento, né, enfim, discussões totalmente pertinentes para a antropologia, né, pensar cemitérios, e que aí eu uso bastante no meu trabalho, tá? E aí é isso, são essas principais as referências que eu utilizo como base para mim. Qual a importância dos estudos sobre a morte, né, cemitérios, para a compreensão da sociedade e das culturas? Como a gente já tem outras entrevistas de outros pesquisadores aqui da BEC, eu vou focar na arqueologia. Então, a arqueologia, a gente parte principalmente da cultura material, né? Então, a gente entende que, através da cultura material, a gente pode verificar modificações, transformações e a própria emergência de uma cultura, né? Então, o cemitério, a gente, quando brinca que é uma cidade, né, e quando a gente alude a uma cidade, é totalmente isso. Tanto pensando estudar como os remanescentes humanos, né, e aí da bioarqueologia, das práticas funerárias, né, dentro de uma coisa mais em relação aos sepultamentos, não ao cemitério, a gente tem várias informações aí, né, para pensar, assim, como que aquela sociedade se comportava socialmente e culturalmente. Então, a gente vai ter demografia, a gente vai ter alimentação, a gente pode entender os traumas de doenças, né, quais as doenças que essa sociedade tinha. Então, assim, é uma imensidão de informação que a gente pode ter dentro do contexto bioarqueológico e arqueológico mesmo, das práticas funerárias. Pensando em cemitérios, também, né? Se a gente pensa que o cemitério é uma cidade, a gente pode trabalhar com a paisagem, né? Com a estratigrafia da paisagem dentro do próprio cemitério. Pode, enfim, tem uma infinidade de arqueologias a se fazer dentro do cemitério, né? Sejam com as tipologias para pensar os estratos socioeconômicos dentro do cemitério, seja com as representações, os tipos de representações nas iconografias, né, como a mulher está sendo representada, como a criança está sendo representada em determinada época. Quando que a mulher, na verdade, a gente pensar, né, quando que a mulher passa a ser representada dentro dos cemitérios e como que ela é representada, tudo isso parte de uma materialidade que a gente pode conhecer muito dessas sociedades. Só de pensar que, muitas vezes, diante da emergência urbana mesmo das cidades, muitos se perdem, né? Por exemplo, em Recife, a gente falta exemplares de alguns períodos, de tanto que a cidade já foi construída e destruída e reconstruída. Então, muitas vezes, quando o cemitério também não passa por rapidamente essa mudança urbana, muitas vezes o cemitério que tem amostras desses exemplares, né, seja das esculturas, né, como muita gente estuda, seja mesmo dos próprios materiais construtivos que a gente tem dentro do cemitério, né, então, pensar as técnicas construtivas do início do século XX, por exemplo, a gente pode pensar através dos túmulos, o que era utilizado como material, como argamassa, como tudo, enfim. São várias as abordagens que a gente pode dar dentro do cemitério. Qual a importância da ABEC em sua caminhada e a importância da ABEC para os estudos funerários no Brasil, né? Então, quando iniciei a pesquisa com os sepultamentos, né, humanos, lá no mestrado, de início eu já conheci a ABEC, né, a trajetória da ABEC, não conhecia antes, né, como eu não trabalhava com morte, ainda não conhecia. Conheci e já entrei em contato, já fui bastante recebida, assim, bem recebida, né, pela ABEC, tive a oportunidade de conhecer o memorial, né, o Memorial Reis, enfim. Então, eu vejo como uma diferenciação muito grande a ABEC, porque quando a gente tem as outras associações, como a SAB, como a AMPU, né, a SAB que é a Sociedade Brasileira de Arqueologia, e a AMPU, a de História. Nós temos ali vários colegas, né, mas geralmente todos na mesma área, vamos pensar na SAB, todo mundo é arqueólogo, com um olhar de arqueólogo, pensando vários temas. Então, é interessante, óbvio, é bastante interessante, mas aí a ABEC se diferencia justamente por isso, porque são várias pessoas de diferentes áreas pensando o mesmo tema, todos pensando a morte, né, ou o cemitério. E aí é fantástico, porque você interage com todo mundo, interage com engenheiros, com advogados, com historiadores, com
arqueólogos, com antropólogos, e aí, muitas vezes, uma ferramenta que outra área utiliza e que você, quando se dá conta, você faz, poxa, eu posso aplicar isso para mim, enfim, torna a sua prática, a sua pesquisa mais interdisciplinar. Então, eu acho que esse é o maior ganho, assim, da BEC. Acho que eu amadureci muito enquanto pesquisadora depois que entrei na BEC, assim, diante mesmo do contato que se tem com todo mundo, diante da produção da própria BEC. Em relação à importância da BEC para os estudos funerários no Brasil, né, não só para mim como pesquisadora, eu acho que tem também é bem importante, assim, é bem fundamental, porque dissemina no Brasil, assim, a ideia de que se tem pessoas estudando a morte, né, dissemina a ideia do cemitério como um patrimônio cultural, então contribui para diminuir esse tabu da morte, contribui para diminuir essa negatividade que geralmente na sociedade se tem, assim, né? Então, quando uma pessoa só pesquisa, é diferente de saber que tem um grupo pesquisando, né? Sem contar outra coisa bastante importante, é que não só pessoas acadêmicas participam dos congressos, né, dos encontros da BEC, né? Pessoas de diferentes áreas, não só acadêmicas, como pessoas da gestão do cemitério. Então, traz também para a gente, que é acadêmico, esse conhecimento, né, assim, de como os cemitérios estão sendo pensados, dos gestores, a linguagem sem ser acadêmica, que muitas vezes é aquela linguagem travada, enfim. E aí, eu acho que também legitima, né, muitas vezes, os trabalhos de alguns colegas que, em alguns departamentos, não são bem vistos por ser de cemitério, né? A gente sabe que algumas áreas ainda tem essa coisa assim de meio que uma rejeição. Então, quando você participa de uma associação de todo mundo trabalha com cemitérios, né, e que tem encontros bianuais, que tem toda tem todas as ferramentas, né, para existir, eu acho que dá uma legitimidade para esses pesquisadores, né? Então, eu acho que só tem a enriquecer, certo? A nível do Brasil também. Então, alguma história de cemitério preferida? Tenho várias histórias, mas eu vou falar de uma que é uma mais divertida, vamos dizer. O cemitério que eu trabalho atualmente, né, de Casa Amarela, que é no bairro de Casa Amarela, no Recife, há 25 anos, já, que é de 1995, há 25 anos foi criado um bloco carnavalesco. E aí é bastante interessante o bloco, porque ele sai toda quarta de cinza, tá? Aqui do bairro. Ele percorre as principais avenidas do bairro e por volta é à noite, por volta de meia-noite, por aí, ele chega no ponto final, que é no portão do cemitério. Então, é interessante porque o abre-alas do bloco é um caixão funerário, que ele vem no carrinho, né? Ele vai o percurso inteiro, vai no carrinho, vai o morto dentro, né? Um morto vivo, mas vai. E aí a gente tem toda a parafernália, né? De um cortejo fúnebre mesmo. Acredito que todo mundo já ouviu ou já viu falar nos bonecos gigantes daqui. Então a gente tem os bonecos gigantes na figura do coveiro e na figura do Papa Defunto, né? Que faz todo o percurso também. E atrás, né? O cortejo em si, né? Vem os foliões e os trios elétricos, né? Então, assim, é um bloco de mais ou menos 3 mil pessoas e que sai há 25 anos e chega no cemitério. Pode ter um estranhamento até, né? Porque, enfim, um bloco de carnaval até a porta do cemitério, mas o cemitério em si, ele fica no pátio da feira aqui do bairro. E esse local, desde a sua construção, ele é um local de festividade, um local de comício político, um local de bloco de carnaval. Todo carnaval é onde fica o palco, né? Na frente do cemitério fica um palco de show. Então, nunca, pelo menos eu até aqui, nunca ouvi da população nenhum estranhamento por ter toda essa carnavalização na porta do cemitério. Então, essa é a minha história de cemitério, né? Do bloco Papa Defunto, que eu sempre acompanho e vai participar da minha tese, né? Vai entrar na análise da minha tese também. Então, para finalizar, qual é o meu cemitério preferido? Então, depois de dizer que tem um bloco de carnaval no meu cemitério aqui, não teria outro cemitério, né? O meu cemitério preferido é de Casa Amarela, não só porque eu pesquiso, mas é o cemitério do meu bairro, é aqui onde eu sepulto todo mundo da minha família que falece, né? O pessoal dos meus vizinhos, para onde eu vou, provavelmente. Então, eu vou desde criancinha, né? Desde pequena, muito pequena, minha avó sempre me levou. Então, é o meu cemitério preferido.
Então, eu gostaria muito de agradecer o convite, fiquei muito honrada com o convite, muito feliz. E gostaria de agradecer também a Elisiana, né, e a Paulo por todo esse projeto que estão fazendo, né, em relação às trajetórias. É, convidar as pessoas que não conhecem ainda a BEC, que estão assistindo e não conhecem ainda a BEC, para conhecer, né, para conhecer o site é bastante legal, tem todos os trabalhos, tem todos os eventos anteriores, para conhecer o Instagram, a página do Instagram, conhecer aqui melhor o canal do YouTube. Quem não assistiu ainda as outras entrevistas, assistirem, tem entrevistas bastante legais, enriquecedoras, tá? Então é isso. É, curte aqui, comenta, compartilha e vamos divulgar a ciência aqui no Brasil, tá? Obrigada.